Olá, eu sou a Paula, bailarina, professora de dança e pesquisadora de movimento, uma mulher branca, cis, de 42 anos, acabei de completar agora em janeiro de 2026. Minha proposta hoje é trazer pra gente uma reflexão sobre a relação entre o corpo e a mente dentro do universo da saúde mental. Vou compartilhar com vocês algumas experiências pessoais enquanto refletimos juntos. Te convido também a pausar o áudio se sentir vontade de conversar comigo e falar em voz alta o que está reverberando por aí. Bora lá? Dentro do meu processo de letramento racial, venho estudando e pesquisando sobre essa relação corpo e mente nas culturas afro-brasileiras e indígenas, que é uma outra relação da que aprendemos em nossa cultura que, de maneira geral, supervaloriza referências eurocêntricas. Nessa cultura de valores eurocêntricos, a relação do corpo com a mente é separada, segmentada. E o que se valoriza como produção e transmissão de conhecimento está muito ligado ao intelecto, à mente, à escrita, à escola, à academia, deixando de reconhecer em mesmo grau de importância a vastidão, a complexidade e a profundidade de conhecimento que já foi e é produzido e transmitido pelo corpo e pela voz. Eu gostaria de citar Leda Maria Martins, uma poeta, ensaísta, dramaturga brasileira, professora, pesquisadora, doutora e rainha de Nossa Senhora das Mercês, da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, no Jatobá, em Belo Horizonte. Em seu livro Performances do Tempo Espiralar, na página 29, ela fala: nessa via de raciocínio, a escrita, como lugar de memórias, e aqui eu faço um parênteses nessa citação, que ela se refere a esse lugar de memória como um lugar onde se guarda o conhecimento. A escrita é um dos instrumentos de expressão mais enaltecidos e habita os lugares de memória privilegiados no Ocidente. Os livros, as partituras, as bibliotecas, as escolas, os museus. E aqui eu continuo citando Leda, na página 36 do mesmo livro, aspas, as culturas africanas trasladadas para as Américas encontram na oralidade seu modo privilegiado, ainda que não exclusivo, de produção de conhecimento. Assim como para os povos das florestas, a produção, inscrição e disseminação do conhecimento se davam primordialmente pelas performances corporais, por meio de ritos, cantos, danças, cerimônias. Por meio delas, uma pletora de conhecimentos, ou seja, uma grande conhecidade de conhecimentos, se retransmitia através do corpo em movimento e por sua vocalidade, desde comportamentos mais simples, expressões práticas e hábitos do cotidiano, até as mais sofisticadas técnicas, formas, processos cognitivos, pensares abstratos e sofisticados, entre eles a cosmopercepção ou filosofia. Então eu cito Leda aqui pra gente, e existem muitas outras autoras e autores que eu poderia citar para ilustrar essa ideia de que o conhecimento também está no corpo,
mas para enfatizar que nas culturas dos povos negros e originários não existe essa desassociação entre corpo e mente. E o saber que o corpo carrega e que a oralidade carrega é vasto. Que a transmissão do conhecimento não se dá só através da escrita e da erudição, mas através de rituais, de festas, de tradições, de histórias transmitidas através da oralidade e da corporeidade. E aqui eu vou citar também Márcio Alexandre, o atual vocalista do grupo Fundo de Quintal, que é também compositor, intérprete e cavaquinista. No documentário A Alma do Samba, episódio 6, Instrumentos Acústicos Brasileiros, Cavaco e Banjo. Ele conta nesse documentário, nessa entrevista, como foi o processo dele de aprendizado do cavaquinho. E ele passou tanto por escolas, por professores, mas ele conta também a importância da rua no aprendizado dele. Como que dentro de um grupo, ao escutar alguém puxando uma música, como que ele buscava essa sonoridade no próprio instrumento. E aí, para ilustrar isso, ele traz uma frase que é a escola com a rua e a rua com a escola, pensando nesse processo de aprendizagem do instrumento. E aí, se a gente for fazer uma analogia com corpo e mente, se a gente fosse pensar que escola seria a mente e a rua seria o corpo, como que a gente pode pensar nessa relação da mente com o corpo e do corpo com a mente? E aqui eu deixo essa pergunta para você também. Como é a sua relação corpo e mente? Sinta-se à vontade para fazer uma pausa e refletir sobre isso, quem sabe em voz alta. Hoje, dentro do universo da saúde mental, um dos aspectos do adoecimento é justamente essa falta de conexão com o corpo. Essa vida que a gente leva em busca de produtividade, enriquecimento, exclusividade, aliado ao enorme tempo que a gente gasta nas telas e nas redes sociais, é sem dúvida adoecedor. E daí entra a importância de ampliar as nossas formas de ver o mundo, de aprender e valorizar outras culturas que corporificam o conhecimento e entender que uma vida com mais corporeidade, com mais oralidade, é sim uma vida mais saudável. Porque muitos dos sintomas que a gente sente, seja numa crise de ansiedade, numa crise de pânico ou mesmo na depressão, o corpo já vai dando sinais, já vai encontrando formas de se manifestar. E se nós estamos mais conectados a ele, essa informação tem mais chance de se tornar consciente e nos ajudar. Então, se eu for refletir, compartilhando aqui com você sobre quando eu tenho crise de ansiedade, eu comecei a ter crise de ansiedade na pandemia. Ela vem de forma silenciosa. Não é que eu fico agitada ou com taquicardia. A ansiedade no meu corpo vem silenciosamente. E a sensação é de que meu batimento cardíaco diminui, junto com outros sintomas. Eu já ouvi apito no ouvido, já senti pressão na cabeça, quando é o caso da crise. Quando se trata de uma ansiedade mais do cotidiano, se é que eu posso chamar assim, aí sim eu costumo, por exemplo, acordar com o peito mais apertado, o coração acelerado,
sintomas mais comuns. E todos esses sintomas são perceptíveis no meu corpo. À medida que eu os conheço e como eles se manifestam no meu corpo, que é único, eu consigo identificá-los melhor quando surgem. Estou mais avisada, digamos assim. Quando eu comecei a ter crise de ansiedade, eu não compreendia que se tratava de uma crise. Eu já achei que fosse Covid, sinusite. Eu também estou mais avisada quando eu acordo com um aperto no peito. E a partir disso, como é que eu posso me apoiar a mim mesma? Falar é fácil, difícil fazer, né? Hoje eu estou mais ansiosa. Como posso me acolher? Como pondero o que eu penso e sinto? Hoje, com esse trabalho não só físico, mas o trabalho da mente integrado com o corpo, eu consigo conversar comigo mesma e não acreditar em tudo que eu penso e sinto. Consigo manter algum nível de distanciamento, nem sempre, mas pouco a pouco, cada vez mais, até conseguir atravessar esses momentos mais desafiantes. Como é para você? Como que sintomas se manifestam no seu corpo? E aí eu gostaria de propor aqui pra gente, seja lá se você está ouvindo essa reflexão caminhando, no trânsito, lavando louça, um exercício que eu costumo fazer aqui no Instituto Bem do Estar, que é uma meditação mais ativa, uma visualização guiada que traz o corpo junto. Não é só a mente visualizando alguma coisa. Então, se for possível para você, olha para o dorso da sua mão. Vai ser rápido. Olha para o dorso da sua mão. Abre os dedos da sua mão, estica toda ela. E sente. E visualiza como se você pudesse ver através da sua pele esses músculos, os ossos que estão em esforço para sustentar essa amplitude máxima de extensão. E aí ativa um outro sentido, para além da visão e da visualização de imagens, que é o sentido tátil. Nesse caso, não é que você esteja percebendo algo porque você tocou uma outra coisa. E aí você pode sentir a textura, a intensidade do toque. E sim, vamos pensar no sentido tátil e percebê-lo agora porque você consegue justamente perceber o próprio corpo, o seu próprio corpo, a temperatura, o esforço, a posição da sua mão, que seria a propriocepção. Então você consegue ter a sensibilidade de acessar quase que por dentro da sua mão e sentir o que está acontecendo. Mantenha esse esforço de maior amplitude possível. Abre a sua mão, continua abrindo. Abre mais. Abre. Sustenta esse esforço. E você vai sentindo outras partes do seu corpo que também podem ter sido solicitadas, ativadas, para poder sustentar essa posição da sua mão. E aos poucos vai soltando esse esforço, vai deixando suavemente a mão voltar à sua forma, sem muito esforço agora.
Percebe esse alívio que vai acontecendo após o esforço. Sente isso. Pode até ter gerado um pouquinho de calor. Sente esse calor. E agora gira a sua mão e olha na palma da sua mão. Percebe como essa imagem da palma da sua mão te faz sentir. Se tiver alguma lembrança, alguma memória, lembrando lá do início da nossa reflexão que o nosso corpo tem memória e carrega conhecimento. Sente o alívio, quase um prazer. Vai fechando a sua mão devagar, lentamente. E aí, como se você pudesse ser um abrigo, como se sua mão pudesse ser um acolhimento, uma casa para os seus dedos. Sente esse calor que é possível gerar do contato da pele com a própria pele. Lembra que existem estudos que dizem que o nosso coração é do tamanho da nossa mão em punho. Então traz sua mão em punho ao peito. Fecha os olhos, se possível. Inspira. Conecta com essa outra parte do seu corpo, o seu peito. Essa região onde a gente consegue perceber muitas das nossas emoções, onde nossos pulmões também ficam guardados e por onde sentimos passar o ar que respiramos. Inspira uma última vez, sente o ar enchendo seus pulmões. Sente a sua mão ainda em contato com seu peito e solta o ar. Relaxa o braço, relaxa a mão. Te agradeço por ter me acompanhado até aqui, vivido essa pequena experiência comigo de reflexão e percepção. Que o seu corpo possa sempre te apoiar a se perceber, reconhecendo que essa também é uma grande inteligência que nós temos ao alcance e que ela pode trazer sentido e vontade de viver.